Boa noite. Vamos começar mais uma live hoje de linguagem do corpo. Eu e a minha amiga Rafaela. A gente vai falar hoje sobre o tema que a gente tinha ficado de falar na semana passada. E aí ficou em aberto. E aí agora a gente vai trazer o tema agora para vocês. A gente vai falar sobre fibromialgia, as causas e como se curar, tá bom? Eu vou falar um pouco sobre a fibromialgia. Eu acho que eu só tô esperando a Rafaela entrar. Mas antes da Rafaela entrar e eu colocar ela no vídeo, eu já vou falar mais ou menos pra vocês, pra ir adiantando. Né? Quem perdeu o começo, a live vai ficar salva e aí depois vocês entram pra assistir de novo. Vamos lá. Quais são os sintomas da fibromialgia? A fibromialgia é uma dor muscular generalizada que vai dar um dia no ombro, outro dia na perna, outro dia nas costas, né? Eu vou explicar como que funciona mais ou menos a dinâmica do porquê que a pessoa tem fibromialgia. Sabe, você já foi na academia uma vez, seu primeiro dia de academia, e aí o seu instrutor, você confia no seu instrutor de academia, só que ele coloca muito peso para você pegar. Isso já aconteceu comigo. Ele coloca muito peso para você pegar. E você está há muito tempo sem fazer nenhum exercício físico, então você não está condicionado a carregar aquele peso todo. E aí o que acontece? Você vai ficar com muitas dores musculares. Pelo fato de você ter sustentado ou levantado mais peso do que você aguenta, ou que você está preparado para levantar ou para suportar. E aí, vamos lá. A pessoa que tem fibromialgia, ela é uma pessoa que é sobrecarregada. Ela é sobrecarregada com as obrigações dela, com as obrigações da família, com as obrigações de todo mundo. É uma pessoa que se sobrecarrega, mas é porque a gente pode entender porque é uma pessoa sobrecarregada, e eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Né? Eu vou falar agora um pouco mais sobre os sintomas, né? Mas é uma pessoa que é muito sobrecarregada com as obrigações dela e dos outros. Ela se sente obrigada a organizar tudo da família toda. Vamos lá. Os nossos pensamentos, eles são interligados com o nosso corpo. O nosso cérebro, ele é interligado com o nosso corpo. Então, de uma célula de lá do dedão do pé até um órgão inteiro. Então, todos os nossos pensamentos influenciam na nossa saúde. Porque a nossa saúde nada mais é do que a harmonia dos nossos pensamentos. Vamos lá. Eu vou agora entrar um pouquinho na astrologia, né? Que as pessoas, a astrologia antigamente, na era de Nostradamus, era muito utilizada. Deixa eu colocar a Rafa no. A astrologia na época de Nostradamus era muito utilizada para explicar, porque não era possível dar diagnósticos sem conhecer o caráter do paciente. Então, era muito utilizado o mapa astrológico das pessoas para explicar mais ou menos as suas doenças. Agora eu vou lá para Marte, que Marte é o planeta que rege os músculos e os nossos vasos sanguíneos. E também é o planeta de Áries, né? E aí vamos pensar assim, né? As pessoas do signo de Áries, elas não são inflamadas? Não são nervosas, agitadas, querem as coisas para ontem, quer resolver o problema de todo mundo? As pessoas que têm fibromialgia, mesmo sem serem arianos, também querem resolver as coisas de todo mundo, quer resolver tudo na hora, quer tudo do jeito delas. Então, eu quis falar um pouco do planeta Marte por causa disso. E aí, vamos lá. Eu vou entrar um pouquinho na astrologia, que nem estava no estudo, mas aí eu entendi uma coisa aí. Há pouco agora estávamos passando por Mercúrio retrógrado. E aí, algumas pessoas, principalmente as pessoas que têm fibromialgia, deve ter ficado um pouco mais inflamado, deve ter ficado um pouco mais
sentindo mais as dores, né? O Mercúrio retrógrado acabou há pouco tempo, dia 3 de novembro. Mas assim, até dia 3 de novembro, quem tem devia estar com sintomas mais aflorados. Mas enfim, o que eu quero dizer é que as pessoas que têm a fibromialgia têm uma personalidade inflamada e um comportamento de guerreiro, sabe? Um comportamento de estar sempre em guerra com ele e com os outros. Eles querem ajudar, mas eles ajudam de uma forma de impondo a opinião delas, né? Impondo a opinião deles. São pessoas, quem tem fibromialgia, são pessoas que não conseguem relaxar, que não conseguem relaxar para os próprios prazeres. São pessoas que estão sempre preocupadas em resolver os seus problemas e os problemas de todo mundo. Eles estão sempre fazendo alguma coisa. E quando não estão fazendo alguma coisa, eles ficam pensando o que eu poderia estar fazendo para adiantar a minha vida ou adiantar a vida dos meus próximos, né? Essas pessoas que têm fibromialgia também, elas costumam entrar sempre em contato, sabe? Tem um contato exagerado com os filhos, com o marido, com amigos, com os funcionários, né? Então, eles estão sempre entrando em contato para saber se está tudo certo, se está fazendo tudo certo. E outra coisa, e aí eu vou usar um exemplo da minha vida, porque a minha mãe, ela tem fibromialgia, ela tinha, não sei se ela tem mais, mas ela teve fibromialgia durante muito tempo. E aí eu lembro de uma coisa assim, quando eu vi que as pessoas costumam ser agendas ambulantes, né? As pessoas que têm fibromialgia, agenda ambulante não dela, mas de todo mundo. A minha mãe adorava me acordar antes do meu despertador. Eu sabia o horário que eu ia sair, eu nunca saía atrasado, eu sempre saía no horário. Mas todos os dias, antes do meu despertador tocar, 5 minutos antes, minha mãe batia lá no quarto. Você não vai chegar atrasado, não? Você não vai sair no horário, não? Você não vai levantar, não, Jefferson? Entendeu? É assim, são pessoas que cuidam não só do que elas têm que fazer, como cuidam da obrigação de todo mundo, né? Essas pessoas, não é culpa delas, né? Vamos pensar na infância dessas pessoas. Não, antes disso, vamos falar o que a medicina fala. A medicina, ela coloca a causa em bactérias, pode ser distúrbios hormonais, hereditariedade, mas com o tempo vocês vão ver que a gente vai falar bastante de hereditariedade e a gente não acredita nisso. Né? O que a gente acredita, ao invés da hereditariedade, é que os padrões se repetem. Então, você está repetindo o padrão da sua mãe, por isso que você tem a mesma doença. E não a hereditariedade da doença em si. Mas, na época que eu fazia faculdade de fisioterapia, eu lembro que uma professora falou, e eu tenho uma memória muito boa para isso. Ela falou assim que a fibromialgia, na aula de fibromialgia, era uma doença idiopática. Então, ela não tinha uma causa específica. Ela não tinha uma origem. Não se sabia a origem das pessoas. E aí, na época da faculdade, a professora ainda falou que podia ser uma doença... Ai, Rafa, como é que fala quando... Ai, psicossomática, lembrei. Uma doença psicossomática, né? Então, realmente, a maioria das pessoas... A maioria não, né? Todas as pessoas que têm fibromialgia, a origem é essa, é uma origem psicossomática, né? Uma pessoa com a mente dura, uma pessoa orgulhosa, e aí eu vou explicar o porquê que é orgulhosa. A imagem que elas passam é de humilde e sacrificada pela vida sobrecarregada. Mas é uma vida sobrecarregada que ela mesma causou nela. Mas o porquê que ela fez isso? Ela carrega lá no inconsciente dela uma culpa e uma solidão. Lá no inconsciente, quando ela era criança ainda, né? Ela pode ter passado por um momento em que ela se sentiu abandonada. E que necessariamente pode ou não ser culpa dos pais, pode ou não ser, mas inconscientemente a criança se sentiu abandonada. E esse sentimento de se sentir abandonado na infância
trouxe para ela essa necessidade de ser tão responsável, responsável na vida dela, responsável na vida dos outros. E aí, o que que ela se tornou uma pessoa, além de orgulhosa, rígida, dura, uma pessoa que, de tão orgulhosa, ela não aceita ajuda, mesmo quando está cansada. E aí, ó, volta lá onde eu falei, quando eu falei assim da academia, quando você vai na academia na primeira vez e pega o peso e sobrecarrega o seu músculo, pegou mais peso do que o que você podia suportar, no dia seguinte você está quebrado. O que acontece nos músculos quando você se sobrecarrega das responsabilidades do outro? Você está sobrecarregado além do que você aguenta. E aí o que acontece? Você tem dor nos músculos, porque o nosso cérebro está interligado com todas as nossas células. Né? Vamos lá agora. Ela é tão orgulhosa, e aí essas atitudes que ela toma, é como se ela estivesse dizendo para o mundo: olha, eu fui abandonada, não foi à toa, foi porque eu fui me abandonaram porque eu posso dar conta de mim sozinha. E aí ela quer mostrar para todo mundo que realmente ela pode dar conta dela e dar conta de tudo que vier além dela, né? Essas pessoas, geralmente, se você conhece alguma, eu conheço duas, né? Elas têm um rosto duro e sofrido, né? Agora vamos falar como curar, né? Como curar a A fibromialgia. fibromialgia. Como curar a fibromialgia. É, Todos nós estamos aprendendo. O que a gente precisa fazer é aceitar as diferenças. É aceitar que o outro é diferente, aceitar que o outro tem o tempo dele. E se ele vai chegar atrasado, é problema dele, é responsabilidade dele. Todo mundo está aprendendo. Você não precisa mostrar o tempo todo que você é perfeita. Até porque se você fizer isso, vão cobrar essa perfeição de você uma hora, né? Deixar de ser rigidamente acolhedores. A gente sabe que vocês querem acolher, mas vocês acolhem de uma forma muito rígida, muito podadora. Então, como curar? Sendo mais doce, sorrindo mais, sendo mais doce, sendo mais gentil, fazendo oração, né? Se apegue ao Deus do seu coração, né? Eu gosto quando a Cristina fala dessa maneira, né? Se apegue ao Deus do seu coração. E quando você não tiver mais medo de perder alguém ou algo, né? Porque o que, que é a fibromialgia? Quando ela é criança, ela foi abandonada. E, na verdade, é, esse cuidado todo que a pessoa que tem fibromialgia tem com o outro, na verdade é uma carência dela. É uma carência dela de ter o outro por perto. Então ela quer cuidar o tempo todo para manter o outro por perto. Quando deixar de ter esse medo de perder alguém, de perder, seja lá quem for, amigo, filho, quando perder esse medo de perder, né? Quando não tiver mais o medo de perder, você não que está curado, mas você já vai melhorar, já vai começar a melhorar. E para acalmar os seus nervos, os seus músculos, né? Você pode procurar um terapeuta floral ou um médico homeopata. Ele vai te indicar ervas calmantes, e aí você se acalma com ervas. Olha que legal, né? Eu acho que eu falei tudo, eu não sei, eu acho que eu falei até muito rápido, mas eu falei tudo sobre fibromialgia. Quem perdeu o comecinho da live e quiser, ó, quem perdeu o começo da live, quiser fazer pergunta agora, pode perguntar, tá? Quem quiser fazer perguntas sobre outras doenças ou sobre dores musculares em locais diferentes, a gente vai falar também, tá bom? Rafa, você acha que eu falei muito rápido ou fui claro? Não, tá ótimo.
Eu já finalizei aqui sobre fibromialgia, que foi os 15 minutos. Eu planejava usar os 15 minutos primeiros mesmo, e foi exatamente 15 minutos que eu usei, tá? Aí a gente pode agora começar a falar sobre outras coisas. Antes que apareça alguma pergunta, surgiu uma pergunta de um seguidor lá na página, né? Ele queria saber sobre encurtamento muscular na perna, aqui na parte da coxa, sabe? Na parte da coxa e na parte da perna embaixo, sabe? Ali na articulação Sim. do joelho. Vamos falar assim, na articulação do joelho existe um encurtamento muscular. Você pode explicar? A Anne pediu para eu continuar. Eu vou continuar, já já eu volto já já a gente volta a falar. Que causa fibromialgia? O que causa fibromialgia são pessoas. Eu expliquei no começo, mas vamos lá. São pessoas com uma sobrecarga muito grande. Pensa que você vai numa academia, Anne, pensa que você foi numa academia e pegou mais peso do que você aguentava. No dia seguinte, seus músculos não estão doloridos? A pessoa com fibromialgia, ela se sobrecarrega com a responsabilidade dos outros. Além das responsabilidades dela, ela se sobrecarrega com as responsabilidades dos outros. Então, ela vai controlar o horário de fulano, vai controlar o horário do filho, do marido, vai toda hora ligar para saber se está bem, se está dando tudo certo, se chegou no trabalho no horário, entendeu? Isso causa sobrecarga emocional muito grande, que a pessoa deixou de viver a vida dela para viver a vida do outro. E aí chega um momento em que ela não consegue relaxar, ela não consegue mais viver a própria vida. Isso é o que causa fibromialgia. Essa pessoa, quando era mais nova, quando era criança, lá no inconsciente, ela se sente abandonada, né? E aí, quando ela se torna adulta, ela não quer mais ser abandonada por causa desse sentimento, e aí ela começa a tentar ajudar todo mundo. E aí, nisso de tentar ajudar todo mundo, ela se sobrecarrega com as emoções dos outros, com as responsabilidades dos outros. E aí, dói o músculo, tem dor muscular. Uhum. Sim. Como se livrar disso? Como se livrar disso eu falei também. Mas vamos lá, que vocês chegaram depois, não tem problema. Depois, quem quiser ver detalhadamente, eu expliquei tudo bonitinho aqui antes da gente começar, antes da gente abrir para pergunta. Mas quem quiser ver de novo, eu vou deixar a live salva. De qualquer forma, como se livrar das dores? Sendo mais doce, entendendo que que a vida é como ela é e não como a gente quer não como a gente quer que ela seja, Sim. né? Aceitar que os outros são como são, se o outro vai chegar atrasado, se o outro vai. É um problema do outro, não é um problema seu. Então a gente precisa soltar, deixar o outro livre, deixar o. E assim, outra coisa, aprender a relaxar, a dançar. Vai fazer uma aula de dança, canta em casa, canta, dança, pula, faz meditação, faça uma oração, faça um curso de alongamento leve, sabe? Alongamento lento. E aí, isso tudo vai te ajudar a melhorar. Tudo bom, Uhum. Rose? Deu uma travadinha, acho que Tá no vídeo. travando. Ah, já voltou. Se mais alguém É. quiser fazer pergunta. Voltou. Uhum. Ô, Rafa, enquanto não tem outra Oi. pergunta, fala um pouquinho sobre encurtamento muscular. Então, o músculo, como você tinha falado, é, é a nossa. É tudo que a gente. Seria a nossa estrutura, né? Tem a estrutura dos ossos, mas tem a estrutura muscular. Então, é tudo aquilo que a gente tem a força para poder caminhar e fazer as coisas, né? Então, assim, a estrutura do corpo é aquilo que vai movimentar, né? Então, encurtamento. Mas assim, é que eu não.
encurtamento, o que que seria encurtamento? Você sabe me Encurtamento é explicar? quando o músculo, ó, vamos lá. Eu já sei a resposta, mas vamos lá. Sabe Hum. quando você tá tão tenso, você fica. Quando você tensiona muito o músculo, tensionou tanto, ele tá tão tensionado há tanto tempo que ele diminui de tamanho. Como se ele tivesse, Hum. como se ele tivesse contraindo o tempo todo. E aí, ao invés de você conseguir fazer o movimento todo, vamos dizer, ó, tem o movimento todo, aqui o músculo tá todo normal, alongado. Ah, tá. E aí você Aham. tem o encurtamento, ele só vem mais ou menos até aqui, ó. Vamos dizer assim, ó, tem o encurtamento do músculo. Ele não vai todo, entendeu? Se for todo, pode romper aqui o músculo. Entende o que eu tô querendo dizer? Ah, então essa você, a pessoa está se sentindo sobrecarregada, entendeu? Para Também. poder fazer as coisas. Sim. E no joelho, o que que é? O joelho simboliza A é a nossa flexibilidade. ligação, é a flexibilidade e também é a ligação entre o passado, que a coxa é passado, e a perna é futuro, né? Então, assim, o quanto eu me flexibilizo para ir para o futuro, né? O quanto eu me dobro para as situações ou para as coisas que vão acontecer, né? Que vêm acontecer. E também pode ser o quanto eu me flexibilizo para as coisas que já aconteceram também para eu poder perdoar, entendeu? Então, assim, simboliza essa flexibilidade e perante as situações ou perante as pessoas. Então, um problema no joelho é o. Mas você perguntou joelho, mas não tem nada a ver com encurtamento muscular, né? É outra pergunta, Também. né? Ó, o joelho, Não, mas. ó, o encurtamento muscular é na articulação do joelho. E aí eu digo mais, além desse encurtamento muscular na articulação do joelho, ainda tem do joelho, desgaste do. Eita, gente, como que pode um fisioterapeuta esquecer o nome? Da cartilagem. Desgaste da cartilagem do joelho. Entendi. Então, assim. Ó, É, deixa eu só responder. tá. A Aniane perguntou aqui, ó, depressão também vem da fibromialgia? Não. A depressão pode causar a fibromialgia, né? A depressão, porque o que que é a depressão? A depressão é uma raiva guardada há muito tempo. É uma raiva que você vai empurrando com a barriga. E aí essa raiva que você vai acumulando, você pode causar, vai te deixar uma pessoa mais rígida, vai te deixar uma pessoa mais, né, fechada, e isso pode ajudar a piorar a fibromialgia, mas não que a depressão cause, ou não, a depressão não vem da fibromialgia, não. Fala, Rafa, de novo, desculpa. Então, você falou que o joelho ele tem desgaste na cartilagem, que mais o quê? Desgaste na cartilagem e encurtamento do músculo da articulação. Então, problemas no joelho, então assim, a pessoa ela tem um pouco de dificuldade de articular com as coisas que acontecem. Então, assim, de repente ela está se sobrecarregando muito, mas ela não consegue delegar, ela não consegue aceitar uma situação, entendeu? Então, assim, fica apegado, né? E isso acaba causando um desgaste, né? Porque você não aguenta muito tempo uma situação, né? Assim, que tá assim, insustentável. Você quer soltar, mas não quer, né? Então, assim, é bom trabalhar a articulação, você ser mais articulado, você lidar melhor com a situação, trabalhar a aceitação, né? Que aí vai diminuindo, né? A coisa vai ficando mais, mais sustentável. E também conversar, né? Porque a pessoa que não se dobra, ela precisa entender também o outro lado, né? Ela coloca as posições dela e que o outro também traga as posições. E assim, ter flexibilidade, entender que ninguém. A gente não é obrigado a pensar como a outra pessoa, entendeu? Que a pessoa tem a opinião dela, respeitar. Então, aí isso aí vai diminuindo, né? As dores.
Tem uma pergunta aqui, ó, peraí. A minha dor é abaixo do ombro, na escápula do lado direito. Pode ser fibromialgia? Ela tem uma dor nessa região aqui, ó. Uhum. E ela especificou do lado direito? É, do lado direito. Ela tem uma dor muscular nessa região aqui, ó, um pouco abaixo do ombro, Rafa. Ela perguntou se pode ser fibromialgia. É. Eu acredito que não seja, porque a fibromialgia ela é uma dor generalizada. Um dia ela vai dar nas costas, um dia ela vai dar no ombro, um dia ela vai dar no braço, um dia ela vai dar na perna, um dia ela vai dar no corpo todo. Então, depende. Se for só localizada aí, a gente vai falar outra coisa. Quem é que você está levando nas costas? Quem é a mulher, né, que você está carregando nas costas ou pegando as responsabilidades dessa mulher? Ainda voltando para os sintomas da fibromialgia, que é sobrecarga de peso. Então vamos lá. Quem é a mulher que está sobrecarregando você de responsabilidades ou te cobrando demais? Sim. Então, e na hora que você precisa de alguma ajuda, a pessoa não retribui da mesma forma, entendeu? Pode ser isso também, porque é escápula. Hum. Ó, a Aniane colocou assim, ó, a minha dor na esquerda, nas costas, em todo lugar. Como assim? Aniane, explica melhor essa dor. A minha vida é pesada, não tem jeito, Risos. Nem é a vida de outra, não. Ah, é a vida dela. Ela tá falando que é a vida dela e não é a vida de outra pessoa. Não, então, mas assim, quando você disse de quem é a pessoa que sobrecarrega, né? Você não tá falando que é a vida de outra pessoa. Você quis dizer que ela se sente sobrecarregada, né? Mas Por quem fez a estar levando pergunta? alguém, foi isso que você quis A dizer? primeira pergunta não foi é outra pessoa agora. A primeira pergunta a gente Ah, não tá. respondeu, que foi aqui da escápula direita. Essa daqui, ela sente dor Ah, do tá. lado esquerdo, né? Nas costas, do lado esquerdo inteiro. Ela pode achar que não é ninguém, mas se é do lado esquerdo, o que que é, Rafa? Lado esquerdo é homem, que simboliza Papai. representativo de pai. Isso. Então, assim, se tem dor do lado esquerdo, peraí. Ah, entendi. Tá bom. Eu entendi. Ela explicou aqui. Ela falou assim que você comentou, eu comentei, ou a gente comentou que do lado direito. Ela falou que é do lado esquerdo. Ah, sim, não. A do lado direito era outra pessoa que estava perguntando. Agora ela está perguntando do lado esquerdo. Se é do lado esquerdo, a gente está falando agora de representação masculina. Então, é um homem, no caso, que está lhe causando essa dor. A Vanessa Bunharo, ó, tudo que você falou da fibromialgia, eu me identifiquei. Vanessa, que ótimo que você estava assistindo, né? Fico muito feliz, espero ter te ajudado. Espero que daqui para frente você consiga mudar. Essa linguagem do corpo é muito mais sobre autoconhecimento do que outra coisa, o julgamento, né? É mais sobre se conhecer, o porquê que você tem fibromialgia. Nunca vou conseguir deixar os problemas dos outros. Vamos mudar esse discurso? Por que que você nunca vai conseguir deixar os problemas dos outros? É exatamente o que eu falei lá no seu inconsciente, quando você era criança, você se sentiu abandonada. Hoje você não quer que ninguém te abandone e não quer abandonar ninguém para ninguém sentir o que você sentiu. Quando você perder o medo de perder as pessoas, você tem que perder o medo, deixar de ter medo, soltar. As pessoas são livres para ser o que são, para fazer o que quiserem, entendeu? Cada um está no seu nível de evolução.
E todo mundo está no seu nível de aprendizado. Até um professor, um mestre erra também. Porque por mais que ele seja um mestre, um professor, ele está lá no nível dele de aprendizado. Então as pessoas precisam aprender com as suas dores. Se você nunca deixar, eu vou citar o Irmão do Jorel. Tem um desenho no Netflix chamado Irmão do Jorel, né? Tem um episódio, o primeiro episódio do Irmão do Jorel, ele quer andar de bicicleta sem rodinha e o pai dele não deixa. E aí aí o pai dele mente para ele, daí ele fala: "Nossa, você mentiu para mim". Aí ele: "Mas é porque eu queria te proteger". Aí ele olha para o pai dele e fala assim: "Mas se eu nunca cair, eu nunca vou saber como me levantar". Se você nunca deixar nada acontecer, no Procurando Nemo também tem essa frase, né? Quando o Nemo olha para o pai dele e fala: "Mas se você nunca deixar nada acontecer comigo, nunca nada vai acontecer". Então as pessoas precisam aprender nos seus níveis de aprendizado. Deixe a pessoa livre para aprender, tá? Peraí. Tá bom, Vanessa? E relaxe, Vanessa, relaxe. Eu vou dizer mais uma coisa. Relaxe, aprenda a relaxar, a aproveitar os seus prazeres. Faça um curso de dança, de música, de alongamento, de yoga. Tome um floral e deixe os outros serem os outros. Aceite as coisas como elas são. Deixa eu ver aqui a mensagem que a Aniane mandou. E o exame que fiz para saber, esqueci o nome agora. Aquele que enfia a agulha no nervo e dá choquinho. Não desejo esse exame para ninguém. Comenta sobre o exame que fiz no Hospital do Coração em São Paulo. O resultado, quem me revelou foi a doutora Alessandra. Eu não sei o nome do exame, também. Também não. E não entendi de nada, Vanessa. De verdade, de coração, eu espero ter ajudado. Solte as pessoas. E se cure. Você pode se curar. Tá, Aniane? Independente do exame, independente do resultado, independente do que a doutora falou, se você tem uma dor em determinado local, eu falei no começo da live que o nosso cérebro ele está interligado com cada célula do nosso corpo. Então, todos os nossos sentimentos, eles são revelados com dores, com o formato do corpo, com tudo. Olá, é um nome grande, complicado, por isso esqueci. Desculpa, não tem problema, Anne, de ter esquecido. Acho que o nome do exame não é importante, mas acho que deve ser eletroneuromiografia. Eu acho que deve ser esse. Mas, enfim, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre algum músculo? Alguma pergunta sobre dor? Alguma pergunta sobre algum sintoma que vocês sentem? Deixa eu perguntar para a Vanessa Bonharo, se ela estiver aqui ainda. Vanessa, aonde que se localiza maior a sua dor? Ó, ela falou que yes, deve ser eletroneuromiografia, o exame que ela fez. E faz como esse exame? Ela falou que coloca uns aparelhinhos para dar choque no músculo, para ver como que tá a função neural. Olha, a minha irmã também colocou, ó, sim, eletroneuromiografia. Esse exame eu não conheço. Mas é para isso, é para saber exatamente isso, para saber do nervo, se está inervando corretamente o músculo, por que que aquele músculo está doendo. Mas assim, gente, vamos pensar assim. Voltando lá no que eu falei, de Marte. Marte, que é o planeta que rege os músculos e a corrente sanguínea, né? E os vasos sanguíneos. Marte, músculo, quando ele está tenso demais, quando você está com raiva, sobrecarregado, o músculo fica muito tenso.
o que acontece? Você sente dores porque você sobrecarregou o músculo. Arrume a câmera. Melhorou? Melhorou a câmera? Uhum. Tararã. Mais alguém tem dúvida? Mais alguém quer fazer pergunta? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, mas se eu esqueci, não tem problema. Gente, deixa eu falar uma coisa. Depois da live, depois que a gente finalizar a live, quem quiser me chama no particular, porque eu gravei um áudio explicando tudo sobre a fibromialgia, né? Eu gravei o áudio inteiro, assim, acho que são um áudio de 13 minutos. E aí, quem quiser, me manda mensagem, depois eu mando para vocês o áudio, para vocês replicarem, mandar para quem vocês acham que precisa, para quem vocês conhecem que tem fibromialgia, para a pessoa se curar, né? A gente faz a nossa parte. Plantando, Sim. a gente planta para colher depois, né? A Vanessa falou que a dor dela é maior nos ombros e na virilha. Quer comentar alguma coisa, Rafa? Então, peraí. Ixi, sumiu. Aqui. É que eu Voltou. encostei o dedo ali. Voltou. Então, nos ombros, o ombro simboliza os nossos superiores, né? Então, assim, pode ser um chefe, né? Pode ser os pais, né? Então, é tudo que você carrega aqui nos ombros, né? E a virilha tá ligado a. Peraí. Jeff, dá uma ajuda aí, a virilha. Tô tentando Ai, lembrar, esqueci. mas eu não lembro. Tá ligado a alguma coisa do passado ou mais a sexualidade? Ou ao chakra básico? Vamos lá. Que tá bem lá perto próximo do chakra básico, ali perto, próximo da coxa. O fêmur fala alguma coisa? Ah, e aí eu lembrei de uma coisa. Se você tem dor na virilha, será que além de você cuidar da, de tudo e as responsabilidades do outro, você também não está cuidando das finanças dele, porque virilha é ali próximo do quadril. E quem tem problema do quadril são aquelas pessoas que querem controlar até o financeiro do outro. Mas só que assim, a virilha. Qual seria o problema na virilha? Dor na virilha? É dor? É isso? É, quando eu perguntei para ela, era É, onde que doía mais. não, ele está se referindo. Não, aqui, ó. Não, apareceu aqui falando de virilha, não é? Esquece essa Não, pergunta tem aí. uma pergunta. Não, é outra pergunta. Tem uma pergunta. A Vanessa perguntou nos ombros e na virilha. Ó. Ela tá falando aqui, ó. Sim, sim, é dor na virilha. Ah, tá. Então, assim, aí a gente precisa investigar como que é a sua relação com a sua mãe. É conflituosa? Como é que é? Ó, esse sim é o quê? Peraí. Sim, é dor. Porque Porque você perguntou o que que era na virilha. Ela falou é sim, é dor, né? dor. Porque a parte de fora do quadril é pai. A parte de dentro, que seria a virilha, é mãe. Eu lembrei agora. Vanessa tá aí ainda? Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa antes. É porque precisa entender, né? Se é
Por isso que, assim, Ali, a ó. análise da linguagem do corpo... Olha Oi. ali, ó. Ela respondeu já. Desculpa, eu Ah, tô sim. mas a minha. Então, Ela cuida da mãe doente. precisa, porque assim, a análise da linguagem do corpo ela tem que ser mais detalhado possível, né? A gente não pode dizer que é por causa de uma coisa, por causa de outra, a gente tem que fazer uma análise completa. Se você faz uma análise só, assim, de coisas específicas, tem que ver o contexto. Tararã. Ó, a Anne tá falando assim, ó. Você acha que a dor na coluna, você entenda essa dor, tem a ver com a fibromialgia? Não. Vamos lá. A dor na coluna, pode ser que tenha a ver com a fibromialgia por ser uma pessoa rígida. Mas a dor na coluna, ela me fala que você não é uma pessoa flexível. E quando você tem qualquer problema na coluna ou dor na coluna, a coluna o que que é? A coluna não é flexível? Ela é um pouco flexível, ela não pode ser rígida. Se você é muito rígida, vai te causar dor na coluna. E se for na lombar, tanto na lombar quanto no joelho, são pessoas que não se dobram, que não se curvam, não aceitam as diferenças, não aceitam a opinião do outro. Sim. A fibromialgia é outra coisa. Se está somado, então vamos lá. Se está somado a dor de coluna mais a fibromialgia, então misericórdia, exatamente. Se está ligado às duas coisas, então além de você ser uma pessoa rígida, você é uma pessoa rígida que não aceita a opinião do outro e ainda quer se intrometer na vida do outro para cuidar e fazer tudo do jeito que você quer. Entendeu? Então, vamos nos flexibilizar, relaxar os músculos. Sabe aquele negócio assim, ó, cuidar da tua vida, relaxar, fazer coisas que você Então, gosta. Hum. eu só queria falar para Vanessa que, assim, para saber realmente qual é o problema da virilha, enfim, que ela perguntou, precisa ter um diagnóstico mais completo, entendeu? Não dá para afirmar se é uma coisa ou se é outra, entendeu? É Uhum. isso que eu queria falar. Tá, Vanessa? A Andrea mandou um sorrisinho. Oi, Cá. Então, gente, é só, para quem entrou agora, para quem chegou agora, essa é uma live de linguagem do corpo. O corpo ele fala com a gente. Então, alguns sintomas que a gente sente, dor de cabeça, dor no corpo, né? É o corpo querendo falar sobre alguma personalidade que você precisa mudar. Obrigado, Rose. Né? Que você precisa mudar. O que a gente está falando é o que você precisa mudar pelos sintomas que você sentem. Então, assim, se tem alguma dúvida, manda para a gente aqui agora que a gente vai tentar falar o que é e como resolver. Lembrando que todas as nossas lives ela tem uma base teórica, né? A gente tem bases na linguagem do corpo da Cristina Cairo, que é um conhecimento egípcio milenar, tá? Lembrando que hoje em dia é considerado uma ciência, tá bom? Também é chamado como psicologia da correlação, ou eu sempre esqueço o nome do outro, gente. Metafísica da saúde. A Anne pergunta assim, ó, dor nas costas é outra coisa. Ah, tá. Tava falando para outra pessoa. Não tem problema, Andréia. Chegou agora, vai ficar salva. Depois você assiste o comecinho. Coxinha que dói. Deve ser, coxa que dói. Quando a coxa dói, Rafa, a gente já falou, né? Quando a coxa dói, Uhum, é um sim. problema no passado, não é isso? A coxa não representa o nosso passado? Isso, e a parte emocional também, entendeu? Mas assim,
Mas assim, a gente está falando sobre a linguagem do corpo, né? Só que quem faz tratamento médico tem que continuar fazendo tratamento médico, né? Tem que fazer os exames, enfim, né? Continuar o seu tratamento médico, tá? Olha, a Cá falou, vixe, é o passado mesmo. Deixa o passado no passado, Cá. Deixa o passado no passado. Precisa soltar isso daí. Precisa soltar essas mágoas, essas dores que ficaram no passado, deixa lá no passado. E a curvinha do pescoço? E a curvinha do pescoço, Rafa? A cervical aqui, ó. Então, mas qual é a dor? Que lado que é a dor, desculpa? Ana Paula, fala pra gente, qual o lado que é pior? A dor do lado direito, do lado esquerdo, na frente, atrás? Ó, a Josiane colocou aqui, ó. Vou dizer, tudo é pai e mãe, misericórdia. Nem sei o que fazer com eles. Ou trago dos mortos ou mato de vez. Mas ó, vamos lá. Por que que tudo é do papai e da mamãe? E por que que a gente sempre fala para fazer a oração do perdão papai e mamãe? Porque eles foram os nossos primeiros representantes, tanto de homem quanto de mulher. Então, todas as suas mágoas que você tem com todas as mulheres que passaram na sua vida, representa a mamãe, porque ela foi o seu primeiro modelo. Todas as mágoas que você tem de todos os homens, até seu filho que passou na sua vida, vem do seu papai, que foi o seu primeiro representante homem. Por isso é que a gente fala papai e mamãe. Por isso que o nome da oração é oração do perdão para o papai e para a mamãe. Não é isso, Rafa? Sim, isso mesmo. Tô ferrada. Não, não tá ferrada, Josiane. Se você conseguir ressignificar, fizer uma terapia, pode ser uma terapia com um terapeuta normal, um terapeuta psicólogo, uma terapia holística, pode ser com PNL, né, Rafa? PNL, hipnose, e aí você vai onde você mais acredita. Hoje em dia a gente tem até constelação familiar, né, para resolver problemas assim. Sim, sim, tem. Mas é isso, gente. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizar aqui, porque, afinal de contas, acho que o que a gente queria passar hoje a gente já passou. Rafa, eu nem deixei você falar direito. Não, mas hoje você ia falar mais sobre a fibromialgia, né? Uhum. E foi ótimo. Gostei muito. Também adorei a live de hoje. A próxima a gente vai colocar lá nos nossos stories, a gente vai colocar lá pedindo a opinião de vocês e perguntando qual é o tema que vocês querem que a gente trate na semana que vem. E semana que vem a gente está de volta. Só mais uma ali, ó. Eu tô sem saber o que perguntar. Pô, Neide, então, ó, guarda esse querer perguntar até semana que vem. Responde lá nos stories, porque é tanta coisa. Ótimo. Manda pra mim, pode mandar inbox também. Inbox é no Facebook, né? Me manda no direct a pergunta que você tem, uma ou duas, ou todas, tá? Que a gente vai ver o que a gente vai falar de tema na próxima semana, né? Essa semana a gente nem falou das Tá. leis universais, mas não tem problema. A gente volta a falar delas na semana que vem. Tá bom, Sim. Rafa? Tá bom, então. Eu queria agradecer, né, a participação de todo mundo. Aquelas perguntas que a gente não conseguiu responder, né? A gente deixa para uma próxima. Se tiver mais dúvidas, pode falar. E que às vezes a gente também acaba esquecendo, né? Mas assim, Muita coisa. acaba esquecendo. Oi? É muita coisa, não tem como lembrar. É muita coisa para Muita coisa. guardar na cabeça, assim. Mas assim, para a gente saber a fundo, tem que se analisar o contexto inteiro, né?
Não dá para saber assim, uma coisa, outra coisa. É que assim, representa. Mas qual é o significado? Aí vai fazer uma análise de tudo, entendeu? Porque pode, podem ser várias coisas, né? E a gente nunca, assim, sabe o completo. Então a gente tem que sempre ver o contexto inteiro. Mas eu fiquei muito feliz, gostei muito da live. E é isso aí. Antes de finalizar só, vamos mostrar da onde que eu tiro, eu e a Rafa tiramos tudo que a gente fala para vocês, tá? Além de palestras que a gente sempre vai da Cristina Cairo, a Rafa fez o curso, eu vou começar o curso em janeiro, mas além de tudo isso, a gente ainda segue os livros dela. Eu tenho os livros dela, a Rafa tem também. E são esses aqui, ó. A Linguagem do Corpo, volume 1, que é Aprenda a Ouvir Seu Corpo para uma Vida Saudável. Linguagem do Corpo, no volume 2, O que Seu Corpo Revela. Linguagem do Corpo, volume 3, A Cura pelo Amor. E hoje, essa live de hoje, foi muito da fibromialgia, tá nesse livro aqui, no volume 3, A Cura pelo Amor, tá bom? Quem quiser, eu não vou fazer propaganda, mas quem quiser, é fácil de achar. É fácil de achar para comprar pela internet. Eu comprei pela internet. Esse daqui eu comprei pela internet, tá? Só para mostrar que a gente não está falando nada do nada. A gente tem base teórica para isso, tá bom? E como eu falei antes, eu vou repetir de novo, é uma ciência, tá? É uma ciência e é comprovado. Tanto que existe a Escola de Linguagem do Corpo da Cristina Cairo, tá bom? Eu não sei os valores, porque cada site fala um valor. Eu não estou fazendo propaganda, nem estou falando para vocês comprarem, tá? Eu só estou falando de onde que a gente tirou. E que é um livro muito bom. Se você quiser comprar, Aniane, procura lá, pesquisa Cristina Cairo, livros, é fácil de encontrar, tá bom? Um beijo no coração de cada um. Rafa, obrigado mais uma vez pela participação na nossa live. Mais uma salva. Eu não sei se você viu, porque eu não falei para você, mas os outros dois, os nossos dois primeiros vídeos, esse já é o quarto, os dois primeiros vídeos já estão no YouTube. Você colocou lá? Eu postei no YouTube. O da semana passada eu vou postar já daqui a pouco, e esse vai logo em seguida. Então, vai ficar tudo disponível tanto no Instagram quanto no YouTube. Tá bom? Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Ah, peraí, ó, lembrei. Será que já consegue aposentar? Ah, e agora essa pergunta eu não vou saber lhe responder. Tá? É muito. Foge da linguagem do corpo. Essa pergunta foge da linguagem do corpo. Tá bom? Beijo, Rose. Beijo, Rafa. Tchau, gente. Até semana que Beijo, vem. Rose. Tchau, pessoal. Obrigada, viu? Tchau. Tchau.